Bom dia, irmãos, graça e paz. Qual é mesmo o tema do nosso retiro? Então, vamos só relembrar. Se a gente está falando que a saúde da igreja, ela é importantíssima, e nós trouxemos esse tema com esse intuito, né? De despertar os irmãos ainda mais para temas muito importantes, eu digo até indispensáveis para a vida da igreja. Quais foram os assuntos que nós tratamos até agora? Vamos lá, não vou falar não. Primeiro deles. Qual foi o primeiro deles? Vocês entenderam por que o crente tem que se congregar? Para a gente lembrar aquilo que a gente ouve, né? Nem sempre é para aprender uma coisa nova. Mas nós falamos sobre as escrituras, suficiência das escrituras, lembram? Segundo dia não, primeiro dia ainda à noite, né? Foi pela manhã, com o pastor Alex, foi que a gente viu. Eu não sou igreja, né? Nós somos igreja. E ele fundamentou com as escrituras sagradas, muito bem fundamentado, tirando uma ideia equivocada, né? Que nós tínhamos, né? Eu também, lá um tempo atrás, quando eu ouvi esse negócio, eu não parei para pensar, alguns anos atrás, um bom tempo atrás, eu também acreditava nessa ideia, né? De que eu sou a igreja. Depois a gente vai ler a Bíblia com cuidado, a gente vai percebendo que não é bem assim, né? Nós somos membros da igreja, não a igreja. Nós estamos lá inseridos na igreja. E o que nós aprendemos com o pastor Lucas? Aí, ó, adoradores, quem são, porque são... Hã? Pronto. Então, a gente tem aprendido como ser uma igreja saudável, né? E eu quero falar sobre um assunto, irmãos, que é indispensável para a saúde da igreja. E ontem eu até cheguei a falar sobre isso rapidamente. Esse ventilador é inimigo, gente. É filisteu. Pode desligar ele aí. Aí, ó, vira para lá. Ó. Eu acho que é o de cima, né? É uma malequita. Tem uma malequita também ali, ó. Uma malequita ali, ó. Não, acho que é só aquele ali, ó. Não, mas aí desliga dois, né? Não, então deixa. Deu certo? Ah, tá bom. Pronto. Os reformadores, eles entendiam que a igreja, para ser saudável, precisa de basicamente três coisas, né? Depois os teólogos perceberam que essas três coisas precisariam ser ampliadas. Mas os reformadores entendiam o seguinte, naquele contexto em que eles estavam vivendo. Uma igreja saudável tem que ter uma fiel pregação das escrituras sagradas. Eles também entendiam, até por conta do contexto do romanismo, que uma igreja saudável precisaria administrar bem os sacramentos, a ceia e o batismo. Porque na teologia católica, a ceia é complicado lá, porque a ceia, toda Eucaristia é um novo sacrifício de Cristo, né? Por isso que eles chamam aquilo ali altar.
e nós trouxemos esse ranço católico, né? Nós também chamamos isso aqui altar. Por que que o católico chama isso aqui de altar? Porque na missa é feito o sacrifício, não é aquela hóstia ali, Cristo está presente. Ali o pão se transforma no corpo, literalmente, de Cristo, e o vinho se transforma no sangue, literalmente, de Cristo. Isso é teologia católica. Os reformadores romperam com isso. Zwinglio disse, isso é figura de linguagem. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. E Lutero foi para outro lugar, né? O Lutero disse, não se transforma, mas Cristo está fisicamente presente no pão e no vinho, está lá. Então Lutero também não fez uma boa interpretação do texto, na minha visão, né? E como a ICEB também adotou. Lutero entendeu dessa forma que Cristo estaria presente literalmente no pão e literalmente no vinho, embora o pão fosse pão e o vinho fosse vinho, mas Cristo estaria lá de alguma forma, misteriosa, mas também fisicamente. O mais sensato aí foi Calvino, porque para Lutero tinha esse problema, para Zwinglio tinha um outro problema. Qual era o problema de Zwinglio? É que na ceia é só uma memória, nada mais do que isso. Você ia simplesmente trazer à memória o que Cristo fez. Calvino, na sua leitura, e eu acho que ele está mais correto nisso, ele diz, não, é memória. Você lembra. Por outro lado, ao participar, você recebe graça. A sua fé é alimentada. Você nutre essa esperança do retorno de Cristo com a ceia. Toda vez que você participa, você está lembrando que ele voltará. Então, há um alimento nesse sentido para a alma e um desenvolvimento da fé ali. Então, Calvino diz, é um meio de graça. A ceia é um meio de graça. Na teologia romana, o batismo, ele tem um poder regenerador. Por isso que eles começam a batizar as crianças para não ser pagã. Então, para ninguém morrer pagão, eles batizam as crianças. E aí é um problema, né? Para mim é um problema, porque quando eu leio as Escrituras, eu vejo que as pessoas precisam crer na mensagem. Não é meramente um ato religioso, onde as pessoas, ali naquele rito, vão ser salvas. O presbiterianismo, para se salvar disso, ele diz o seguinte, não, a gente batiza as crianças, mas a gente não está dizendo com isso que elas são salvas. Elas vão ter que se arrepender depois e confessar, crer pessoalmente. Então, é uma maneira de se livrar do problema romano, mas enfrenta outros problemas na Escritura Sagrada. Na minha opinião, tem outros problemas aí, que é em relação à profissão. Para mim, você crê para ser batizado. Eu entendo assim. Você crê, entende o que está fazendo e é batizado. Mas isso é outro assunto. O que eu quero dizer? Que esses três pilares, os reformadores entendiam que constituía a igreja saudável. Correta pregação das palavras de Deus, correta administração dos sacramentos, ceia e batismo, e aplicação da disciplina nos membros faltosos, nos membros que são como fermento dentro da igreja. Eles que estão andando erradamente dentro da igreja, fazendo o que não deveriam fazer, não se corrigindo, não se retratando, não se arrependendo, eles precisam passar pela disciplina. Então, isso faz com que a igreja seja saudável. Nós estamos falando de igreja saudável. Então, nós temos que entender, biblicamente há uma necessidade da disciplina, não só uma necessidade, há uma ordem para disciplinar. Nós vamos estar falando sobre esse assunto nessa manhã. Bom, então, quando a gente fala de disciplina, tem um outro problema, né? Qual é o problema?
é que essa palavra, no nosso contexto social, vai ter muitos significados. Sim ou não? Quando a gente fala de disciplina, vem várias coisas na cabeça. O que é que pode vir na nossa cabeça? Quem faz faculdade aí? Pronto, tem uma turma aí, né? Aí chega alguém e diz assim, qual é a disciplina que você está tendo nesse semestre? Não fala assim? Fala, não fala? Quando quem já passou pelo exército? Ninguém passou pelo exército aqui, gente? Tem ali, ó. Lá não tem disciplina, né? Tem ordem, né? Então é um outro aspecto, né? Um outro significado da disciplina. Nós podemos falar agora num ambiente eclesiástico, falar de disciplina como alguém que procura vivenciar os ensinamentos de Deus. Ele é disciplinado. Então, ele é sinônimo aí de piedoso. Mas há também um outro significado, que aí está no sentido de correção. Correção. Então, é nesse último sentido que nós vamos tratar nessa manhã. Nós vamos falar da disciplina eclesiástica nesse sentido, de medidas corretivas no seio da igreja. No meio da igreja é necessário medidas corretivas. Se a igreja não adotar isso, a tendência da igreja é perder a pureza até ela chegar a se tornar uma igreja mundana, sem distinção, igual. E a palavra santo significa o quê? Separado do que é comum. É isso que é a palavra santo. Então, a gente não pode ser igual. Nós somos distintos, diferentes. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender que a disciplina é uma necessidade. A correção dos membros é uma necessidade. Agora, nós temos alguns problemas hoje em dia, né? Nós estamos vivendo num mundo, até o pastor Fabrício falou sobre isso, de querer agradar. Então, esse é um grande problema, né? Então, nós temos alguns problemas que impedem a disciplina eclesiástica, o que se torna até um obstáculo. Por exemplo, o medo da impopularidade leva muitos líderes à cumplicidade dos pecados da igreja. Eu não vou mexer com isso, que isso vai dar problema para mim. Então, os líderes não querem se tornar impopulares, né? Querem ter o agrado, querem ser agradáveis a todo mundo. E isso é uma característica do falso profeta no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você vai perceber que os falsos profetas, eles têm uma característica, tem várias, mas dentre elas é querer agradar todo mundo. Então, a gente não foi chamado para agradar todo mundo. A gente foi chamado para agradar a Cristo e cumprir, fazer a nossa parte, fazer o que é correto aos olhos de Cristo. Isso significa que, cumprindo o que Cristo quer, a gente vai desagradar algumas pessoas de dentro da igreja. Não tem jeito. Então, nossa missão não é agradar homens, mas agradar a Deus. O medo de perder membros e diminuir receita na igreja. Então, esse é um outro problema. Por que muitas igrejas não adotam a disciplina eclesiástica? Vocês já viram algum membro da Universal disciplinado? Vocês conhecem? Tem esse medo de perder receita, então a nossa receita vai cair. Não se disciplinar, o irmão não vai dar mais o dízimo dele, né? Vai dar mais. Não, eles vão embora. Eles vão para outra igreja. Se disciplinar, eles vão embora. Meu irmão, agora aí vem onde vocês começam a conhecer o pastor que vocês chamaram. Ontem eu perguntei, vocês jejuaram, irmãos, para contratar o pastor, para chamar o pastor? Eu não sei se vocês jejuaram, né? Mas eu falei com minha esposa, né? Esse Líber, vamos ver se isso é de Deus mesmo. Vamos começar a jejuar e vamos jejuar assim, ó. Vamos pedir para Deus impedir da gente ir para lá, para dar errado.
Senhor, se tu não tem parte com isso, faça dar errado. Deus, tu não tem parte com isso, não, faça dar errado. Não deixa que a gente vá para lá sem que não tenha a tua aprovação. Foi a nossa oração, foi o que nós jejuamos e pedimos a Deus para estar aqui nesse lugar. Então, eu entendo que eu estou aqui pelo chamado de Deus. E aí, nós precisamos agora, não sei como foi antes, espero que tenha sido uma bênção. Espero que tenha sido uma bênção. Mas a partir de agora, irmãos, no que depender de mim, os graves pecados, aí eu vou explicar por que graves pecados, né? Porque quando a gente estuda disciplina eclesiástica na igreja, você não pode estar disciplinando as pessoas por qualquer bobagem. Ah, vou disciplinar o irmão porque fez isso, aqui. Que teve um desentendimento ali no campo, a gente vai disciplinar o irmão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a disciplina, ela é um assunto de gravidade. Gravidade. Por que Paulo aconselhou na igreja, aos coríntios, que disciplinasse o irmão? Vamos ver se foi bobagem ou se foi coisa séria. Lá tinha um irmão se deitando com a mulher do seu pai. Não sabemos se o pai era vivo, se era morto, e não sabemos se era mãe biológica ou madrasta, porque Paulo chega a dizer o seguinte: nem entre os gentios se vê coisa dessa natureza. Nem entre os gentios. Como é que isso está na igreja? Se até os que não conhecem a Deus têm receio de fazer isso. Então, ele diz, eu não estou aí presente, mas meu espírito está com vocês. E eu, reunido com vocês, entrego esse rapaz para Satanás, para que Satanás, né, para que a carne seja destruída e ele seja salvo no último dia. Aí nós temos mais um probleminha aí que a gente não vai tratar agora, né? Que é a questão, o que é destruir a carne? Tem mais de duas possibilidades, mas as duas possibilidades mais viáveis é carne, corpo físico, ou seja, Deus matava, mas ele era um eleito, um salvo, era só para deixar de escandalizar a igreja. Tirava. Deus levaria ele, né? O diabo mataria ele e levaria. Outra possibilidade que eu acho também muito viável é que a destruição da carne seria o seguinte: ele seria expulso da igreja, seria entregue nas mãos de Satanás, ele sofreria o pão que o diabo amassou, e a sua carne, seus desejos pecaminosos antigamente seriam tratados, e então seria destruída a carne, ou seja, o desejo de continuar no pecado, porque ele estava debaixo da mão do diabo, apanhando. E aí, como era bom quando eu estava lá na igreja com os irmãos, servindo a Deus, vou deixar meu pecado e vou voltar. Então, destruição da carne seria uma possibilidade também viável, essa ideia, né? Não vou fechar a questão, vocês vão pesquisar e vão tirar suas próprias conclusões em relação a isso. Todavia, irmãos, disciplina é coisa séria. Só que a disciplina tem etapas. Nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Quando a gente fala de disciplinar alguém, a gente não chega lá e pronto, leva o irmão, vamos levar para o conselho da igreja, depois leva lá para a assembleia, disciplinou, pronto, acabou. Não, não é assim que funciona. Então, tem etapas. Obrigado, Ivo, né? Estou aprendendo. Obrigado. Então, vamos lá, irmãos. Esse é um outro receio que nós vimos, né? Medo de perder membros, diminuir receita. Isso leva muitas pessoas a não quererem mexer com disciplina. Terceiro, a tolerância. Ela acaba se consagrando como o único meio, né? A gente tem que ter a palavra hoje da moda, né?
tolerância. E aí a igreja está sendo chamada para ser inclusiva. Isso não é bíblico, irmãos. A igreja não é chamada para ser inclusiva. Inclusive, ontem eu tenho um problema com aquela música que foi cantada ontem à noite aqui. Uma música que diz assim: venha como estais para adorar. Onde que isso está na Bíblia, irmãos? Anteontem, né? Anteontem. Venha como estais para adorar. Eu queria que os irmãos me mostrassem isso na Bíblia. Que aí eu mudaria eu sou muito fácil de me corrigir. Basta me mostrar na Bíblia, eu me corrijo. Então não é venha como estais, venha do jeito que você tiver, esbagaçado no pecado, mas venha para a salvação. Aí é do jeito que está. Aquela ideia. Eu primeiro vou me corrigir, eu tenho muitas coisas para corrigir, depois eu vou para a igreja. Está errado. Vem esbagaçado, do jeito que você está. Para a salvação é assim. Para a adoração, que é algo que acontece depois da salvação, que nós aprendemos com o pastor Lucas, aí, meu irmão, precisa de consagração. Do jeito que está, não. Do jeito que está, lembram que Deus mandou matar do meio da congregação quem? Abiú, porque fizeram do jeito errado. Não tem negócio como está. Eles quiseram fazer do jeito deles, deu errado. Acã estava lá, pegando a capa, mexendo, pegando dinheiro, escondendo. O que Deus fez? Eliminou. Então não é como está, gente. Adoração, não. Para salvação você vem de qualquer jeito. Agora, para adoração, você tem que andar com Deus. Você tem que ser santo, consagrado, diferente. Então, esse negócio de tolerância é outro problema. Na igreja, não, pastor, não mexe com isso. A igreja recebe todo mundo, é assim mesmo e tal. Também isso é errado, irmãos. Isso também é errado. Próximo. E agora nós temos, irmãos, agora vem para a liderança, né? Às vezes a liderança quer ser muito rigorosa, muito rígida, e aí comete o pecado do zelo sem o entendimento, que é o exagero. Qualquer coisinha quer disciplinar o irmão, por qualquer bobagem, qualquer desentendimento. Então, isso é um outro problema que nós precisamos evitar. O exagero, passar dos limites, qualquer bobagem. Pastor, nós temos que disciplinar, o senhor tem até aquele estudo lá, né, que tem que falar sobre... Então, tem que disciplinar aquele irmão lá, pastor. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses exageros. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que os assuntos graves precisam de exclusão, se não tiver arrependimento, se não quiser de jeito nenhum andar com Deus, a igreja tem o dever e a obrigação de excluir esses irmãos que não querem andar com Deus e que são pedra de tropeço no seio da igreja. E que a Bíblia vai chamar eles de fermento. E o fermento leveda a toda a massa. Fermento leveda a toda a massa. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre disciplina equivocada. Quando é que essa disciplina ela é aplicada de forma errada, ela é equivocada? Vamos dar uma olhadinha sobre isso. Então, disciplina com força desproporcional. Às vezes, a liderança é dura demais. Dura demais. Então, não é interessante, né? Você comprar um fuzil para matar uma formiga, Faz sentido, gente. Você comprar um fuzil para matar a formiga. Então, às vezes, as pessoas usam uma força exagerada. E eu uso até essa ilustração que está lá em Amós 1,11. Tem como a gente ler aí, Rebeca? Amós 1,11.
Vamos fazer essa leitura. Ah, está do outro lado? Eu não consigo, não. A igreja consegue? Ah, aqui. Pronto. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Quando Deus viu isso, o que Deus disse? Agora eu vou te castigar. Você foi duro, exagerou, foi duro demais. E o próprio Deus, então, castigou Edom por conta disso, por conta do seu exagero e da falta de misericórdia com seus irmãos, né? Então, os edonitas ali são parentes dos israelitas, de sangue, né? Por conta de Esaú, né? E seu irmão. Então, houve um exagero ali, um exagero grande, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado. A liderança não pode agir sem misericórdia, não pode. E não pode ser dura demais, além do que convém. Também não pode. Então, são coisas que a liderança precisa se ater, prestar atenção. Segundo, disciplina com discriminação. O que isso quer dizer, né? Há dois erros que a gente precisa evitar aqui. Então, o primeiro deles, o abandono do disciplinado por parte da igreja. Vocês já viram isso? Às vezes o irmão foi disciplinado lá, ninguém quer falar com ele. Ninguém quer ir lá. Ninguém não quer se associar com ele. Que é isso, gente? Então, isso é o oposto, isso é um comportamento oposto da disciplina. Alguém se for disciplinado, é o contrário. A igreja deve ir até ele e se aproximar dele e ajudá-lo, porque o motivo e a razão da disciplina é erguer o que caiu. Esse é o objetivo, um dos objetivos. É aquele irmão que caiu, ele precisa ser levantado. Quando a igreja se afasta dele, piora a situação dele. Piora. Então é o inverso, ele não é um leproso espiritual, para você ficar longe, distante dele. Não. Ele é alguém que precisa do acolhimento da igreja. Ele precisa se sentir amado, porque nós vamos ver lá na frente que não existe disciplina eclesiástica sem amor. A disciplina eclesiástica não é vingativa. Ela é exercida com amor. Senão, não é disciplina eclesiástica. Segundo erro, a recusa do disciplinado em aceitar a disciplina. Isso é outra coisa que a gente vê no seio da igreja. Então, está lá, está consciente que errou, está consciente que foi grave, mas não aceita ser corrigido. Ele é incorrigível. E essa ideia de ser incorrigível, irmãos, Paulo falou que nos últimos dias as pessoas seriam intratáveis. E essa ideia, não aceito, não aceito. Ninguém vai me disciplinar aqui. Eu tenho a experiência, irmãos, muito boa nessa área de disciplina, de ter visto pessoalmente membros da igreja que chegavam para a diretoria, para o conselho, para a liderança da igreja e diziam assim: olha, eu não estou bem. O que foi, irmão? Pastor, eu estou em pecado. Estou em pecado. E eu quero ser disciplinado. Eu quero ser disciplinado. Eu não estou em paz, eu não estou bem. E eu quero passar pela disciplina. Então, ele pedia para ser disciplinado. A pessoa pedia para ser disciplinado. Ou seja,
ali há um coração arrependido, consciente, há temor no coração daquele jovem, há temor, temor de Deus, irmãos. Porque quando não há temor de Deus, há continuação no pecado. Mas quando há temor de Deus, a pessoa quer se livrar do pecado. Então, não é bom que isso aconteça, né? Outro erro, disciplina arbitrária, que é aquela disciplina sem pé, sem cabeça, né? A gente não vê lógica naquilo ali. Não tem lógica essa disciplina aí. Não, mas tem que disciplinar. Mas é bíblico? Onde é que está isso na Bíblia? Cadê a lógica disso? Então não tem lógica. Mas a igreja tem que disciplinar. Então são erros que a igreja comete nessa área. São coisas que a igreja coloca lá dentro da sua administração que não tem lógica nenhuma. A gente vai perceber que isso é comum em muitas igrejas. São erros. Então, a gente tendo conhecimento desses erros, a gente vai procurar evitá-los. Agora vamos para o ensino bíblico, né? O que é que a Bíblia diz, irmãos? Como é que a gente vai tratar esse assunto biblicamente? Que a gente tem que tratar, isso é um assunto melindroso, é um dos assuntos, são dois assuntos que o pastor não quer ter, né? É difícil. Primeiro, essa questão da disciplina. É sempre difícil para a liderança disciplinar alguém. Ninguém faz isso com prazer, a não ser que ele seja doente. Mas ninguém faz isso com prazer. A outra é a morte, né? Por conta do sofrimento, da separação, né? É outro assunto que é difícil para o pastor. São esses dois assuntos bem difíceis para o pastor. Ensino bíblico. Então vamos lá. Abram suas Bíblias. A gente vai ler alguns textos. Hebreus 12, de 4 a 13. Depois a gente vai ler Apocalipse 3, 19, tá bom? Vamos lá, primeiro Hebreus 12. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Isso aqui, provavelmente, irmãos, vamos ler o texto inteiro. 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Meu filho, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. O autor vai trabalhar duas ideias aqui, a ideia do filho e a ideia do bastardo. Bastardo não é considerado como filho, não tem os direitos do filho, né? Ele não tem direito à herança. Bastardo não tem o cuidado do pai, assim. Então agora o filho é disciplinado, porque o pai ama. O pai quer dar a sua herança para o seu filho, quer dar o melhor para o seu filho, e então ele corrige. Ele corrige. E aqui nós temos duas situações, irmãos. Duas situações. Primeira delas, tem duas maneiras de Deus corrigir um pecador crente. Um crente que está errado. A primeira delas é por meio da igreja, onde Deus instituiu a igreja como uma espécie de tribunal, onde eles vão julgar a causa dos seus membros. Só que sempre há, né, pessoas rebeldes que não aceitam de forma alguma. Aí vem, por conta da recusa, essas pessoas vão cair na mão de Deus. E o próprio autor de Hebreus diz assim, ó, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Por que é terrível cair nas mãos do Deus vivo? Por que é terrível, irmãos? Porque quando Deus senta no tribunal, ele é juiz. Ele não vai, irmãos, dar jeitinho. Não vai dar jeitinho. Ele é justo. E se Deus é justo, ele vai disciplinar como ele entende ser o melhor para aquela pessoa. É claro que Deus mescla a justiça com a misericórdia para nós crentes. Mas Deus é justo. Quando ele sentar como juiz de toda a terra, lá no último dia, que ele separar os cabritos das ovelhas, ali não haverá mais misericórdia. Apenas justiça plena. Dá a cada um o que lhe é devido. Então aqui, o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: vocês estão voltando para o judaísmo, tome cuidado, né? Vocês não estão lutando como deveriam contra o pecado, tome cuidado. Porque Deus ama vocês. E Ele vai disciplinar, corrigir vocês. Então vejam, verso 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Isso aqui está falando naquela época, né? Porque se a gente perguntar hoje, a gente diz, eu conheço esse aqui, esse ali, esse ali, esse ali, né? Então, quase todo mundo não corrige mais seus filhos. Aí está aí a bagaceira, os filhos não respeitam ninguém. Está um negócio terrível hoje. O mundo está do jeito que está. Lê a Bíblia olhando para a época em que ela foi escrita. Naquela época, não se via pai que não corrigia seus filhos. Por isso havia ordem, respeito, porque eles eram corrigidos. Hoje não. Hoje está aí todo mundo melindroso, ninguém pode dizer nada, senão saiu da igreja. Vejam só. Qual o filho e qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos, se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será então não nos sujeitaremos? Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual, o Pai dos espíritos, porque nós somos espíritos também? Pai espiritual, para vivermos. Então vejam, ele está dizendo assim, olha, se até os pais de vocês humanos, que são falhos, corrigiam vocês, quanto mais Deus, que é um Pai perfeito. Então essa é a lógica que o autor coloca aqui. Pois eles nos corrigiam, nossos pais humanos, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha, a disciplina de Deus, aplicada aos filhos de Deus, servem para que a gente participe da santidade de Deus. Em que sentido Em que sentido aqui participar da santidade de Deus? Ou seja, ser mais e mais parecidos com Ele. Essa é a ideia. Não é que a gente não seja santo. Nós somos declarados santos, isso é uma posição, e nós precisamos desenvolver a santidade, ou a salvação, Então, ela é tanto uma declaração como um processo. Então, para a gente ser participantes dessa santidade, Deus nos disciplina. Deus nos corrige. É a forma de Deus mostrar que nos ama. É nos disciplinando. Verso 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. O que acontece quando alguém é disciplinado? Ele fica feliz? Não, ele não fica feliz. Ele se entristece. As pessoas ficam tristes.
Agora, Deus não está preocupado, irmãos, com aquele momento. Deus está preocupado com o restante da vida dele. Então, nesse sentido, embora seja triste naquele momento, Deus está olhando lá na frente a mudança, a transformação. E aí o texto diz o quê? Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça, uma vida correta, uma vida santa, consagrada, participando da santidade de Deus como convém, como pessoas que imitam a Deus, naquilo que é possível imitar a Deus, que é na nossa vida moral. E assim, a disciplina, irmãos, é uma necessidade. Primeiro, Deus constitui a igreja para aplicar essa disciplina. Mas Deus pode disciplinar sem a intervenção da igreja. Às vezes, irmãos, quando a igreja é negligente nessa área, todo mundo faz o que quer, aí fica só a disciplina de Deus. Aí é aquela questão. Vai passar pela mão de Deus? Tenha uma consciência davídica, né? Quando Davi ia recorrer a Deus, ele dizia, né? Julgue entre mim e aquela pessoa, porque ele estava com consciência limpa, consciência tranquila, sabia que estava procedendo corretamente. Mas os pecadores que estão envergonhando Deus, eu não aconselho cair na mão de Deus, não. Embora a correção seja para o bem da própria pessoa, é melhor a gente andar corretamente do que a gente ter que passar pela disciplina para aprender. Então, eu estou falando, irmãos, não é minha opinião, é o que vocês estão lendo. Então, vocês querem experimentar o quê? Uma vida de bênçãos, sem precisar passar pela correção, é o melhor caminho. Mas vocês querem aprender uma vida de bênção, passando pela correção de Deus? É duro. Não é fácil, não. Mas a gente está fazendo aí, está trilhando o nosso caminho. Cada um vai ser responsabilizado pelas suas atitudes e pela forma com que está andando. Então, é necessário? Vamos lá. Apocalipse 3,19. Apocalipse 3,19 diz assim: Jesus Cristo falando para a igreja de Laodiceia: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Então, Deus está tratando com uma igreja que moralmente está em frangalhos. Moralmente, essa igreja está complicada. E Jesus diz assim: olha, vocês vão ser disciplinados. Por quê? Porque eu amo vocês. Arrependam-se. Arrependam-se. Então, a gente não fica sem disciplina. Quando a gente vê alguém que está fazendo o que é errado e não tem disciplina de Deus para ele, o que o autor de Hebreus diz? Ele não é filho, ele é bastardo. E aí, meu irmão, o bastardo não tem direito à herança. O que aguarda a ele não é um sofrimento temporário, como os filhos de Deus passam, mas é o sofrimento eterno, porque ele não é filho. Então, se você, pastor, fulano de tal faz tanta coisa errada, cicrana, fulana faz tanta coisa errada, eu não vejo Deus fazer nada com ela. Não é filho. Quem não é filho não é essa disciplina temporária com amor. Aquilo, quando Deus disciplina, está nos corrigindo, nos trazendo de volta, nos ama, nos abençoa, apesar dos nossos erros, do nosso comportamento, da nossa vida. Mas o bastardo, não.
o bastardo ele vai pagar por toda a sua perversidade sem misericórdia. Então, há uma necessidade da disciplina de Deus. A gente já percebeu isso, né? Cristo, que ordena a disciplina, é o mesmo que estabelece o padrão a ser seguido no seu exercício. Então, aquele que ordena, ele também vai dizer como nós devemos fazer. O que a gente viu aqui é necessidade. Há uma necessidade. E há um ensinamento para isso. Agora, quais são os passos da disciplina? E aquela questão lá do jejum foi eu que peguei o slide e botei um por cima do outro ali, né? Eu apaguei e botei. Então ficou lá a pergunta do jejum. Pode até apagar aí depois. O slide de ontem eu apaguei e botei esse aí por cima. Ficou qual a serventia do jejum? Então pronto, nós temos aqui, irmãos, agora os passos. O que a gente vai fazer? Vamos ler o texto onde o próprio Jesus estabelece a disciplina e o método, a maneira como isso deve ser aplicado. Nós vamos lá para Mateus... Mateus 18, isso, 18, 15. Vamos lá. Mateus 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Então, vejam só. O meu irmão pecou contra mim. O que eu faço? Eu sou a vítima, né? Ou eu vou até ele. Ele fez alguma coisa de errado. Eu vou até ele. Em particular. Então começa assim. O que acontece? Às vezes as pessoas têm um problema dentro da igreja, já levam direto para a igreja, quer levar direto para a assembleia, ou já quer levar direto para o conselho da igreja. Não é ainda para levar. Um irmão está tendo um problema com outro irmão, o que faz? Vai até ele. Vão tentar resolver o problema. É assim, em particular. Não é para tornar coisa pública. Não é para jogar no ventilador. Não. Não é. Por quê, irmãos? Imagina. Você rasga a nota de R$200 lá de cima do prédio, joga lá de cima do prédio. Para você achar essas peças, complicado, né? Então, depois que você torna público o negócio, meu amigo, aí já vai fermentar o negócio, vai ter muito problema. Então, o que a gente faz? Vai em particular. São os dois envolvidos. Vão lá em particular. Vão tentar resolver o problema, gente. São dois servos de Deus. São dois crentes. Conhecem a palavra de Deus. Vai lá. Vai lá. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Esse é o primeiro passo. Ah, não, resolveu, pronto. Não precisa nem comunicar nada, já resolveu. Ganhou o seu irmão, está tudo bem. Beleza. Agora, olha o mas. Já foi lá, rapaz, parece que foi piorar depois que eu fui lá. Então é o seguinte, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas. Aí deixou de ser particular. Agora é privado. É privado, mas não é mais particular. É privado. Por quê? Não foi ao público, mas continua sendo ali. Não é mais particular porque não é entre os envolvidos, já envolveu outras pessoas. Mas por que é importante levar uma ou duas pessoas? Não é para servir de testemunha, não é para essas duas pessoas, irmãos, ficarem lá sentadas, observando para dizer, eu estava lá, eu sei o que aconteceu.
não é meramente para isso, irmãos. É mais do que isso. Porque senão seria uma segunda tentativa da mesma coisa, que já deu errada. Então, como é que a gente vai resolver um problema fazendo da forma errada, que já mostrou ser ineficiente? Então, aqui tem uma outra coisa, o que é? Uma ou duas pessoas para ajudar. Eles vão participar desse convencimento, vão participar desse momento com a intenção, o objetivo de ganhar o irmão. Porque qual é o objetivo até agora? Ganhar o irmão. O objetivo? Ganhar o irmão. Não é perder o irmão, é ganhar o irmão. É para isso que ele foi em particular, é para isso que agora ele levou uma ou duas pessoas, no privado ainda, para poder ganhar o irmão. Mas a confusão se estabeleceu e aí não foi resolvida a questão. O que acontece? E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, presta atenção, por isso que não é só sentar lá e ficar como testemunha. As pessoas foram para tentar convencê-lo. Se ele não ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Então, agora, vai para o conselho, do conselho, o conselho decide se leva para a assembleia, né, que é o nosso sistema de governo, que é congregacional indireto. Nada vai diretamente para a assembleia, passa primeiro pelo conselho, né, ou pela diretoria. Então, aqui nós temos, ele continua duro de coração, não quer nem saber. Então, vai lá, leva para a igreja. A igreja, no nosso caso de AICEB, primeiro ali é a diretoria, depois a Assembleia Geral. Então, exponha o assunto à igreja. Então, está dizendo, a gente tem que pegar o assunto e levar. Ó, está acontecendo isso. O problema já é grave, a coisa já está feia, não tem retratação, não tem e tal. E se mesmo assim, né? E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Não tenha ele como crente. Ele não é um dos nossos. É isso que Jesus está dizendo. Se ele é incorrigível, intratável, não reconhece seus pecados, sabe que está errado, mas não aceita. Aí Jesus diz assim, olha, uma pessoa dessa é gentil, não faz parte do povo de Deus, é publicano. Os publicanos eram os cobradores de impostos desonestos, né? Considero como tal. Então é assim, tem uma etapa. Aqui já tornou público, vocês perceberam? Qual é a etapa? Particular. Depois sai do particular, vai para o privado, porque aí ainda não está público, ainda está no privado, mas já tem duas pessoas, não é mais particular, porque vem duas pessoas. E sai do particular para o público. Sai para o público. É assim que nós tratamos os problemas na casa de Deus. Se a gente seguir o modelo bíblico, as palavras de Cristo, a igreja vai ser saudável. Agora, se a gente menospreza a forma de governo, o ensino, a doutrina, como a igreja deve tratar os seus problemas, a igreja vai dividir, vai ser uma confusão só, e a coisa vai desandar. E aí, meu irmão, a gente vai ter uma igreja complicadíssima. Agora é só seguir os passos. Vamos seguir os passos, vamos seguir o ensinamento de Jesus Cristo. É assim que a gente vai fazer. Esse é o correto a se fazer. Então, biblicamente, a disciplina na igreja tem um triplo objetivo. Eu ainda acrescento mais um, que eu vou falar já já. Eu diria que seria um quádruplo, mas vamos lá, eu coloquei 3. Restabelecer o pecador. Vejam que, por que a gente disciplina alguém? É para manchar a reputação dele? Se alguém faz isso, está errado.
é porque o irmão não já foi conversar com ele, não aceita, já deu a oportunidade dele se retratar, não se retrata, de jeito nenhum, não quer, então ele é disciplinado. Mas não é para manchar a reputação dele. O objetivo é que ele sendo disciplinado, os irmãos cuidem dele, restabeleçam o irmão, se aproxime dele, trate ele com amor. Meu irmão, vamos voltar, é assim e tal. E se ele retornar, recebe, beleza, tranquilinho. Então, o objetivo é restabelecer o pecador e não tratá-lo de forma como se ele fosse um leproso espiritual, né? Manter a pureza da igreja, gente. Ora, se não há disciplina na igreja, o que vai acontecer com essa igreja? A pureza dela vai diminuindo, até ela estar. É só a placa, igreja. Mas ali não tem mais uma igreja. É uma comunidade de pecadores contumazes. Porque não tem mais ali. Então, qual é o objetivo da disciplina? É a igreja permanecer saudável, pura. Então, vamos ler 1 Coríntios 5. O que diz lá? De 6 a 8. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Qual é a ilustração aqui? Ele está comparando o pecado com o fermento. Quem já fez bolo aí? Né? Então, um pouquinho de fermento, irmão, vai contaminar a massa inteira. Em outras palavras, o mau comportamento, a rebeldia, influencia as pessoas. O mau comportamento atrai outras pessoas, agrega outras pessoas. Então, se a igreja não disciplinar, vai ser como o fermento. Daqui a pouco ninguém respeita mais ninguém. Ninguém respeita o pastor, ninguém respeita a liderança, ninguém respeita o irmão. E aí todo mundo fica nos seus pecados, ninguém aceita correção, Então vira um negócio que não podem mais chamar de igreja. Joguem fora o fermento, o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Então é isso. Nós não somos mais escravos do pecado. Lembra que eu falei para vocês numa certa pregação? Nós somos salvos do poder do pecado. Nós somos salvos dessa escravidão do pecado, mas nós ainda temos a presença do pecado. Então é por conta dessa presença do pecado que precisa ser de disciplina na igreja. Mas eu não sou mais escravo do pecado. Mas eu ainda peco, porque a presença do pecado está na igreja, mas não o domínio. Existe na igreja o pecado restante, mas não existe na igreja o pecado dominante. Isso tem que ficar claro para os irmãos. Não existe na igreja o pecado dominante. Não deve existir. Se é o pecado que domina, não temos uma igreja aí. Agora, se são irmãos que falham e que são tratáveis, que buscam a santidade, é uma igreja. É uma igreja. Deus, na sua sabedoria, escolheu a igreja com pessoas imperfeitas, cheias de pecado, no sentido de multiplicidade de pecado, diversidade de pecado, para que a gente seja aperfeiçoados. Olha na sabedoria de Deus que Ele decidiu. Ele vai nos aperfeiçoar por meio de pessoas imperfeitas, no convívio de pessoas imperfeitas. Essa é a maneira que Deus escolheu para tratar a santidade do seu povo. Então, além disso, dissuadir os outros, olha só. E aí eu quero que a Rebeca ponha lá para a gente, Rebeca. 1 Timóteo 5:20. Então, restabelecer o pecador, manter a pureza da igreja e dissuadir outros. 1 Timóteo 5:20. Quanto aos que vivem no pecado,
vivem. Então preste atenção na palavra, porque isso é importante a gente entender. Não é com alguém que pecou lá, como Jesus ensinou. Ah, pecou aqui, vai lá onde teu irmão, trata e parte. Não, aqui é um caso diferente. Olha aqui. Quanto aos que vivem, é uma prática, é comum, é notório, está na vista de todo mundo. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Para quem que ele está falando isso? Paulo está dizendo, você, pastor Timóteo, que tinha um problema da timidez, né? Deus não nos deu o espírito de covardia, Timóteo, mas de amor e de moderação. Então, tem alguém que vive no pecado, repreenda na frente de todos, para que os outros também temam. Aquela questão, né? Já avisei ali, gente, as mulheres vieram aqui, tem homem ali, está incomodando. Outro dia, gente, por favor, não vão lá, homens, não vão para lá. Pode avisar, na terceira vez que a gente vê, vai repreender no meio de todos os outros homens, para que eles temam, para que eles entendam que a gente não está fazendo vista grossa para as coisas erradas. Só que a gente primeiro segue o padrão bíblico, né? Primeiro não, a gente segue o padrão bíblico, é assim, aconselha, vai lá, avisa, mas não está funcionando de jeito nenhum. Então vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer assim, infelizmente, repreender na frente de todo mundo. Que a gente não quer fazer, não gosta de fazer, quer evitar fazer, mas a Bíblia ordena, pastor, não seja um covarde, fale. Aí vai ter que ser um momento que a gente vai ter que falar. Deu para compreender, restabelecer o pecador, manter a pureza da igreja e dissuadir os outros, impedir que os outros continuem fazendo ou sejam influenciados. Esse é o padrão, irmãos, que a Bíblia nos ensina. Vamos lá. Rebeca, pode passar. Vamos entender rapidamente para a gente concluir. A gente vai concluir aqui. Pode passar. Abordagem individual, nós já vimos. Admoestação privada, nós já vimos. Pronunciamento público, quando nada mais resolveu, né? Nem o privado, nem o particular, nem o privado. Aí, pronunciamento público. E, por fim, irmãos, não resolveu de jeito nenhum exclusão. Né? Volta aí, Rebeca. O último recurso da disciplina é o da excomunhão, na qual o ofensor é privado de todos os benefícios da comunhão. Todos, sem exceção. Então, quando é intratável, não é corrigível, é um mau exemplo para a comunidade, é fermento no meio da massa, aí a Bíblia diz, não tem jeito, exclui, põe para fora, porque ele vai contaminar os outros. Conclusão, não existe igreja saudável sem a correta aplicação da disciplina. O pecado é como fermento, ele contamina a massa inteira. Se não for retirado a tempo, toda a igreja estará corrompida. Disciplina eclesiástica é uma necessidade. Ontem nós falamos sobre as disciplinas espirituais. Olha a disciplina em outro sentido, né? Como uma vida de piedade. Hoje nós falamos da disciplina eclesiástica como correção. A igreja precisa de correção. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos agradecer a Deus pela sua palavra e vamos pedir a Deus que nós sejamos saudáveis, né? Nós somos, eu entendo que nós já somos saudáveis, né? Mas nós podemos crescer na saúde também. Deus bendito e maravilhoso, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela instrução que vem da tua parte. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, conceda que a tua igreja seja obediente aos teus ensinamentos. Que a gente continue crescendo na saúde espiritual. E não só a primeira igreja, mas como a segunda, a 10ª e o restante das igrejas da ICEB
e o restante das igrejas espalhadas pelas cidades e mundo afora, Brasil e países afora. Pedimos saúde para a tua igreja, coragem dos pastores, coragem na liderança, conhecimento da tua palavra. Tire, Deus, toda a nossa ignorância e dá-nos, Deus, a graça de poder fazer as coisas com entendimento. Assim nós te suplicamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.